do tricolor voltar a vencer dentro do Campeonato Brasileiro. Márcio Neves, da Grêmio Rádio Umbro. Olha, Márcio, antes de mais nada, eu queria fazer um elogio ao trio de arbitragem, ao Rodrigo D'Alonso, porque eles estiveram bem durante os 90 minutos e usaram a ferramenta, usaram o VAR. É isso que a gente quer sempre da arbitragem. Tem a dúvida, tem a ferramenta, vai usá-la. Não só por ele ter ido no VAR hoje, que eu fiquei feliz, e não foi porque foi um pênalti a favor do Grêmio, mas pela arbitragem que ele teve durante os 90 minutos. E outra coisa que me deixou feliz também é esse garoto Matheus Nascimento, o jogador do Botafogo. Eu fico feliz porque, como treinador, é difícil da gente ver hoje em dia um garoto aparecendo tão jovem e com talento. Se vê que ele, apesar da pouca idade, 16 anos, ele já é acima da média. Então a gente torce que a gente tenha mais um craque aparecendo aí para o nosso futebol brasileiro. Está de parabéns o Botafogo. Cuidar bem desse garoto aí, lapidar ele, que ele tem muito a acrescentar, muito a crescer ainda. Até porque, como falei, pela idade dele, ele já é bem acima da média. Quanto ao jogo, acho que foi importante a nossa vitória. A equipe se comportou bem desde o primeiro minuto. Fizemos os gols, não baixamos a guarda, continuamos em cima, buscando liquidar a partida. Tivemos algumas oportunidades, conseguimos fazer 5 gols. E é lógico que no momento que a gente ataca bastante o adversário, como a gente fez hoje, a gente acaba deixando espaço para o adversário. Sofremos 2 gols, o Botafogo também teve algumas oportunidades, mas acho que o importante foi a intensidade que a equipe manteve durante os 90 minutos. E foi importante essa vitória, porque a gente tem mais 3 jogos aí, e o nosso objetivo é buscarmos a Libertadores direto. Renato, eu gostaria que, por favor, você falasse como está sendo o planejamento para o retorno do Maicon. Ele que em muitos momentos entrou no segundo tempo, hoje começou como titular, ficou em campo ali até mais ou menos 10 minutos do segundo tempo. Qual é o nível dele neste momento? Ele que é um dos principais jogadores do time, pensando também já na final da Copa do Brasil. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Olha, Gabardo, o Maicon é um jogador que eu sempre falo para você, né? A gente tem que estar tomando um cuidado muito grande com ele. É um jogador que, infelizmente, ele tem várias lesões. E sempre que me dá a resposta para começar uma partida é o próprio jogador. Então eu converso bastante com ele, ele sabe que ele tem feito um trabalho especial com os fisioterapeutas, tem feito um trabalho especial com a preparação física. E sempre que ele está se sentindo bem, eu ponho ele para começar uma partida. Foi o que aconteceu hoje. Ele falou antes da viagem que estava se sentindo bem, gostaria de começar. Ele é um jogador importante para a gente, começou. Então, aquilo que eu falo, a gente tem que tomar todo cuidado com ele, porque de repente ele sofre uma lesão, principalmente nessa reta final aqui, e a gente precisa dele. Conversando, trocando ideias, os fisioterapeutas cuidando dele, a preparação física, eu trocando ideias com ele. Então, quando o Maicon não começa uma partida, a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente troca ideias, ele sempre joga aberto. E ontem mesmo ele já havia pedido para começar essa partida, eu falei que tudo bem. Então a gente sempre conversa do jogo a jogo para saber realmente das reais condições do Maicon. Renato, a escolha por Bruno Cortes na lateral esquerda é uma compensação para o Maicon, tendo em vista a condição física deste meio-campista e que o Cortes também é um lateral mais marcador. E na procura por um substituto para Pedro Jeromel, é possível afirmar que Paulo Miranda, na bola, dentro do campo, está superando o Rodrigues. Bruno Ravazoli, Rádio Guaíba. Eu vou jogo a jogo. Todo jogador que está no plantel do Grêmio, ele tem a minha confiança, independente da posição. Nem todo mundo pode jogar toda hora. Então, se eu tenho um grupo bom, eu posso fazer esse revezamento sem problema algum. Até porque muitas vezes os jogadores, um ou outro, estão com dores musculares, ou tem um probleminha de lesão um pouco mais grave, e vocês não sabem, por isso que eu dou uma poupada, e é o que tem acontecido. Então, se eu tenho um grupo grande, um grupo bom, eu confio em todos eles, independente da posição, e não se fala aqui quem é o substituto do Jeromel. Eu acho que a gente tem que pensar jogo a jogo. Hoje foi o Botafogo, o próximo é o São Paulo, e todo mundo está recebendo oportunidades. Cabe ao jogador se garantir para a final. Então, as oportunidades estão sendo dadas e quem corresponde é o próprio jogador.
Renato, até pelo susto que o Jean-Pierre deu ali no final da partida ao cair em cima do joelho, eu queria saber sobre o César Pinares. Como foi administrada a situação do jogador após o incidente da última partida em Porto Alegre? E a partir de agora, como você pretende utilizá-lo? O que nós podemos esperar do Pinares dentro do Grêmio? Matheus Dávila, Band. Eu não sei qual episódio que você está falando, né? Mas o Pinares, ele vinha se queixando de algumas dores musculares, ele ficou fora de outras partidas também. Não sei quem falou alguma coisa para vocês. O Pinares é jogador do Grêmio, tanto é que nós deixamos ele lá para recuperar dessas dores, e domingo ele vai estar concentrado, no sábado ele vai estar concentrado para enfrentar a equipe de São Paulo. O Pinares não tem problema com ninguém lá no Grêmio. Às vezes a gente segura um jogador, porque as dores musculares são muito fortes, principalmente nessa reta final. O problema com o Pinares ninguém tem, bem pelo contrário. Tanto é que no próximo sábado, a não ser que ele sinta as dores aumentarem, ou tenha algum problema de lesão durante a semana, caso contrário, sábado ele estará concentrado com o grupo. Renato, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse sobre o rendimento do Matheus Henrique e do próprio Jean-Pierre, dois jogadores aí que por vezes o torcedor fica contestando, mas que hoje jogaram muito e foram os destaques da partida nessa vitória ampla aí do Grêmio. Então, queria que você falasse sobre, principalmente o Matheus Henrique, que uma boa parte da partida usou a braçadeira de capitão. César Fabres, Rádio Grenal. Eu sempre falo para vocês, todo jogador que está no grupo do Grêmio, ele é importante. Eu confio em todos eles. Nem sempre um jogador vai jogar o ano todo bem, num nível muito alto. Às vezes ele cai um pouquinho de produção, mas é uma coisa normal com qualquer jogador em qualquer parte do mundo. Então são jogadores da minha confiança. O Matheus Henrique, todo mundo sabe que é um grande jogador. Nos ajuda bastante. Hoje fez 2 gols, mas não só pelos 2 gols, mas é uma coisa que eu cobro bastante dos nossos volantes, que eles pisem na área, se aproximem mais dos nossos atacantes. Hoje ele pisou, estava conversando com ele agora no vestiário e fez 2 gols. Da mesma forma o Jean, é uma coisa que eu cobro dele há muito tempo, para ele se aproximar da área, pisar dentro da área. Hoje ele fez gol, hoje ele chutou, hoje ele deu passe, hoje ele cabeceou. Então eu falei para ele, então se é tudo isso que eu peço para você, se você fez tudo isso hoje, então porque você sabe fazer. Então você tem que fazer sempre, em todos os jogos isso. O jogador que joga adiantado, principalmente ele que joga na frente dos nossos volantes, ele tem a obrigação de se juntar ao nosso atacante. Justamente para isso, para criar, para finalizar e para fazer os gols. Então são 2 jogadores importantes para a gente. Renato, boa noite. A goleada hoje começou ali com o gol do Alisson, né? E ele nesse ano não marcou tantos gols assim. É importante, você está pedindo também para ele aparecer de repente mais na área, ser mais finalizador, para ganhar uma nova alternativa ali na frente. Eduardo Moura, do GE. Sim, Eduardo, hoje não sei se vocês não notaram, nós mudamos um pouquinho, mudei ontem, fiz um treinamento na parte tática, mudei um pouquinho o posicionamento dele, colocando ele mais do lado do Thuram, principalmente no primeiro tempo. Ele teve algumas situações de gols, além do gol que ele fez. Então é um jogador que eu converso bastante com ele, é um jogador que, por ser atacante, ele tem que finalizar mais, ele precisa fazer mais gols. Mas hoje ele foi muito bem. Além de ter feito o gol, ele teve outras oportunidades, porque realmente estava no lugar onde nós o treinamos ontem. Renato, vamos falar um pouquinho mais do Jean-Pierre, por favor, porque nos últimos 5 jogos ele deu 2 assistências e marcou 3 gols. Como é que vocês estão trabalhando para que ele deixe de oscilar, para que ele consiga ser mais regular? A gente já falou várias vezes do Jean-Pierre, já passou por várias fases. Que fase tu enxerga do Jean-Pierre hoje? Em que momento que ele está? E como é que está sendo esse papo com ele? Jeremias Werneck, do UOL e do SBT. Olha, Jeremias, muitas vezes eu falo para vocês que eu não falo certas coisas em público, porque alguns de vocês vão falar que eu estou expondo o jogador. Então isso que você acabou de falar é a coisa que eu mais cobro do Jean. Hoje ele foi muito bem porque ele pisou na área, chutou, fez gol, cabeceou. Então se eu cobro do Jean isso diariamente, é porque ele tem essa capacidade de fazer. Ele é um jogador importante, um jogador jovem. E pela minha experiência, eu passo a experiência para ele, procuro colocá-lo da melhor maneira possível em campo, para que ele possa nos ajudar de todas as formas.
Então essas são as cobranças, é meu trabalho, mas é uma cobrança que eu insisto com o Jean, até porque a gente sabe da criatividade dele, a gente sabe da habilidade dele, da inteligência dele. Então, se ele é um jogador com essas características, ele tem que ser cobrado. Eu não vou cobrar de um jogador que não tenha condições de nos dar em troca o que eu quero. Então, muitas vezes, muita gente acha que eu pego no pé do Jean. Eu pego no pé do Jean porque ele tem condições de fazer mais. Então, o que ele fez hoje estão elogiando o Jean. Eu já elogiei o Jean no intervalo do jogo e depois do jogo. Antes mesmo de vocês. Por quê? Porque ele fez o que eu peço. É a característica dele, ele tem que chegar, ele tem essa qualidade. Então, quando ele não se aproxima do atacante, quando ele não chega na área, ele não pode ficar somente tocando a bola. Ele tem essa criatividade, então ele tem que usar a favor dele, a favor do crime, do grupo, do time. Então ele fez hoje, ele já provou em outros jogos que ele tem condições, provou hoje que ele tem condições. Então ele tem que continuar fazendo. Então essa cobrança que muitas vezes não faço em público, e de vez em quando faço, não é criticar o Jean. O Jean sabe disso. Eu converso com o Jean, converso com o PP, converso com outros jogadores quase que diariamente. E eu quero o bem deles. O bem deles ou o bem do clube, ou o bem do time. Então, se eu faço essas cobranças, é para o bem de todo mundo. Se escutar e fizer, a evolução dele vai ser ainda maior. No momento que deixa de fazer, é o momento que vocês criticam, é o momento que eu cobro dele. Então, ele provou mais uma vez que tem condições de fazer isso que a gente pede para ele. Renato, boa noite. Qual o sentimento que você sai depois dessa partida? Você sai mais satisfeito pelos gols feitos, pelo aproveitamento do time na hora da conclusão, que em algumas partidas às vezes faltaram os gols, né? Ou você sai mais preocupado pelos gols sofridos diante de um Botafogo fragilizado e rebaixado? Fernando Becker, da RBS TV. Bem colocado, Fernando. As duas coisas. Pelos gols que a gente fez, criamos várias oportunidades e fizemos os gols. Isso dá uma tranquilidade maior para a equipe. E não é porque nós vencemos uma partida hoje por 5-2 que eu vou me contentar e achar que está tudo bem. Inclusive, já falei isso para o meu grupo lá no vestiário após a partida. Então, tem coisas que a gente precisa melhorar. Tem coisas que a gente precisa treinar ainda mais para que a gente não cometa certos tipos de erros. Não menosprezando a equipe do Botafogo, mas a gente andou cochilando, a gente andou tendo algumas falhas sim, que não pode ocorrer, porque daqui a pouco a gente vai pegar um adversário mais forte e a gente vai pagar pelos nossos erros. Então, como você mesmo falou, fiquei satisfeito com as duas coisas. Satisfeitos em parte, né? Satisfeito com a criação das nossas jogadas, dos gols, e também é bom que aconteça certas coisas mesmo com a vitória, mas a vitória nunca vai esconder, pelo menos para mim, os erros da equipe. A gente sabe que a gente cometeu algum tipo de erro que a gente não pode cometer, principalmente agora nessa reta final do campeonato e na decisão da Copa do Brasil. Renato, hoje o Alisson voltou a ter uma grande atuação casualmente junto ao Wanderson, que tem características bem parecidas com a do Orejuela, que foi com quem teve seus melhores momentos do ano. Quais as diferenças que tu vê nas atuações dele ao lado de laterais de características diferentes, como a do Ferraz, Mário Godoy, da Rádio Pachola? Acho que é importante a gente ter esse tipo de jogadores no grupo, né? O Vitor é um jogador mais experiente, joga mais posicionado, e o garoto, até pela idade dele, né? Pela juventude dele, é um garoto que agride mais. A gente está tirando alguns defeitos dele, lapidando ele melhor. Ele, pela idade, ele é muito intenso, então ele quer toda hora atacar, toda hora participar das jogadas, e é lógico que ele não vai aguentar os 90 minutos. Mas isso por causa da idade, mas isso com o time, com o tempo ele vai pegando, é natural, pela juventude dele. Mas aqui no profissional, como já falei, a gente tem lapidado ele, tem corrigido ele em algumas situações, mas sem dúvida alguma é mais um jogador de futuro para o clube. Boa noite, um abraço.